Havendo quórum, declaro aberta a primeira sessão permanente Eleições Municipais 2024 do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto a apreciação a ata da 85ª Sessão Judiciária Ordinária de 4/10/2024. Perguntando se há algum óbice. Não havendo óbice, declaro-a aprovada. Nós temos um julgamento de processo, o agravo regimental no inquérito policial número 0600377/2024. O relator é o juiz Normando Souza. Doutor juiz Normando Souza, consta aqui que é segredo de justiça. Não há motivo, inicialmente, para manter. Vossa Excelência mantém o segredo de justiça? Não, também eu fui surpreendido, desembargador, porque eu voltei agora das férias, eu penso que não há necessidade. Vossa Excelência, como relator, suspende? Suspendo okay. O segredo. Ok. Então, origem é Oiapoque, o relator é o juiz Normando Souza, o agravante é Breno Lima de Almeida, haverá sustentação oral por parte do Dr. Fábio Lobato Garcia e o agravado é o Ministério Público Eleitoral. A particularidade é que o MP foi intimado, então vamos dar prosseguimento. Algum colega entende diferente? Então, Vossa Excelência está com a palavra. Eu só não estou vendo aqui o doutor Fábio, ele vai fazer remoto? E se ele chegar a tempo, sim. Certo. Então vamos lá. Estou aqui, Excelência. Ouvi. Doutor Fábio. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu estou aqui presente, tá? Bom dia. Pois não, ele está, nesse período, vocês sabem, são estabelecidas algumas restrições de acesso, então é por isso que nós estamos vendo, mas ele está nos ouvindo. Pois não, doutor. Normando está com a palavra. O Ministério Público Eleitoral apresentou pedido de medidas cautelares em desfavor de Breno Lima de Almeida, prefeito de Oiapoque e candidato à reeleição naquela municipalidade. Os requerimentos foram parcialmente deferidos, inclusive com o afastamento do mandatário da gestão municipal. Essa decisão, Breno interpôs o presente agravo regimental, onde sustentou que a investigação foi conduzida de forma clandestina, alegando que os atos de monitoramento e vigilância começaram no dia 14 de setembro deste ano, sem que houvesse a devida autorização judicial prévia. Isso contrariaria a Lei 12.850, em seu artigo 8º, que regula as ações controladas. Segundo tal lei, a investigação policial pode ser controlada, ou seja, pode-se retardar a intervenção para maximizar a coleta de provas, mas tal ação deve ser previamente comunicada ao juiz competente. Afirmou que a Polícia Federal iniciou diligências e monitoramento sobre o agravante e outros investigados sem qualquer supervisão judicial. Desta forma, a investigação é nula porque foi iniciada sem a devida autorização, o que, em se tratando de detentores de foro por prerrogativa de função, é essencial. Corroborando esse entendimento, citou decisões recentes do STF, em duas ADIs, que eu anoto aqui, que tratam da necessidade de supervisão judicial para inquéritos contra autoridades, afirmando que o TRE do Amapá deveria ter sido comunicado previamente antes do início da investigação. Além disso, a defesa argumenta que, por se tratar de uma ação controlada, o retardamento da intervenção deveria, ter sido informado ao juiz competente, o que não ocorreu. A ausência dessa comunicação e supervisão caracteriza, segundo o agravante, uma violação legal que eivaria de nulidade todos os atos subsequentes. Como a investigação já teria se iniciado informalmente em 14 de setembro e culminado com a prisão do dia 28, a defesa sustenta que esse flagrante se tornou ilegal, pois derivado de uma conduta investigatória ilícita e irregular. A defesa busca, assim, o trancamento do inquérito, argumentando que ele não se sustenta juridicamente com base na atipicidade da conduta imputada ao agravante. A gente tem esse.
De acordo com o recorrente, não há elementos suficientes para configurar o crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, uma vez que não foi identificado nenhum eleitor corrompido e as provas reunidas pela polícia, como a lista apreendida, indicam apenas nomes de candidatos a vereadores e não de eleitores. Disse que, conforme precedentes citados pela defesa, tem entendimento de que não há crime de corrupção eleitoral sem a identificação dos eleitores envolvidos. Desta forma, a investigação se basearia em uma premissa equivocada e que, portanto, o inquérito deve ser trancado por falta de justa causa. Outro ponto defendido no agravo é que a alegação de falta de fundamentação adequada da decisão que homologou a prisão e interpôs as medidas cautelares diversas da prisão, pois o artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal prevê que toda decisão judicial que impõe medidas cautelares deve ser motivadamente justificada, ou seja, o juiz deve apresentar fatos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da medida. No caso em questão, a decisão de afastar Breno do cargo de prefeito, juntamente com outros secretários envolvidos na prisão em flagrante, foi fundamentada em elementos genéricos e abstratos, sem conexão clara com os fatos sólidos, e, ao se basear na gravidade abstrata do delito, violaria o dispositivo legal. Afirmou que não houve demonstração clara de risco de reiteração delitiva, de destruição de provas ou de qualquer ato que justificasse a imposição de tais medidas, tornando-se decisão arbitrária e nula por falta de fundamentação concreta e motivada por premissas fáticas errôneas. A defesa argumentou ao final que o juiz foi induzido ao erro pelas informações da petição inicial. O MP teria alegado, sem provas robustas, que Breno Lima utilizou bens e recursos para fins eleitorais ilícitos e que o veículo no qual ele foi flagrado pertencia à prefeitura. No entanto, aduziu que o veículo não era da Prefeitura Municipal de Oiapoque, mas sim de propriedade de um particular, e que a abordagem ocorreu em um sábado, fora do expediente, eliminando a possibilidade de envolvimento de servidores públicos em funções regulares, em suas funções regulares. E, por todos os motivos elencados, pede a reconsideração da decisão e o afastamento das cautelares. É o relatório, Excelência. Com a palavra, o doutor Fábio Lobato Garcia, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, excelentíssimo relator, seja bem-vindo, Normande, excelentíssima, ilustríssima Procuradora Regional Eleitoral e demais membros desta egregia corte. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar sustentando nessa data de hoje, uma data muito importante e especial para a Justiça Eleitoral, onde todos os cidadãos do Brasil estão exercendo a sua cidadania nas eleições municipais, que eu considero as eleições mais importantes que nós temos no Brasil. Essas eleições, elas elegem os vereadores e prefeitos municipais, que são os nossos representantes mais próximos do povo. E, sem dúvida nenhuma, são eles que estão próximos dos maiores problemas e conseguem, através dessa representatividade, levar até os deputados federais, senadores e presidentes os nossos problemas para tentar solucionar as mazelas da nossa população já tão sofrida. Eu vou tentar poupá-los de não tirar muito tempo de vocês, até porque eu sei que temos muito trabalho na data de hoje, mas o relatório do relator, assim, lido pelo relator, foi extremamente completo, praticamente leu a grande parte do agravo regimental, o que me deixa um pouco sem fala. Eu gostaria só, excelências, de suscitar alguns pontos. Foi dito, primeiro, foi homologada a prisão em flagrante pelo suposto crime de corrupção eleitoral. Eu lembro de um filme, eu assisti um filme antigo, chamava Minority Report. Tinha um sistema penitenciário chamado pré-crime. Antes do crime acontecer, eles já sabiam o que ia acontecer, iam lá e impediam o crime. Com a máxima venha. Um empresário dentro do seu estabelecimento comercial ser pego com dinheiro não é crime. Eles disseram que, inclusive, seria arrolado
na corrupção eleitoral, 299 do Código Eleitoral. A gente sabe que para que houvesse a corrupção eleitoral, tem que haver eleitor. Com a máxima venha novamente. Ali existiam 3 pessoas que eram seus correligionários. Um era coordenador de campanha. Os outros 2 são secretários do município, ou seja, cargos de confiança, mas que ajudam na campanha durante o final de semana. A gente falava de um sábado, no carro particular e no seu estabelecimento comercial. Então, como se chegar à conclusão de que ali havia indícios de corrupção eleitoral, é uma presunção. Tinha um caderno com anotações. Claro, naquele dia haveria uma carreata. E ali naquele caderno existia o nome de vereadores. E quantos os vereadores iriam trazer de carros, motos. Aquele caderno, a gente inclusive demonstra que cada um daqueles nomes, todos eles são vereadores da coligação do Breno. Então, dali partir para a conclusão de que seriam eleitores, e ainda que fossem, não existe a promessa, não existe a oferta, não existe o pagamento, não existe nenhum dos verbos do texto legal. Sobre a determinação de entrega de passaporte dos investigados, ora, o Breno é candidato, a eleição é hoje, qual a presunção de que ele vai se evadir? Em relação à quebra de sigilo telemático e telefone dos investigados, eu nem tenho muito a comentar, porque eu entendo que todo sujeito público e candidato tem que estar sujeito a isso. Mas a determinação de afastamento imediato do Breno, às vésperas da eleição, novamente, com a máxima venha excelências, a Justiça Eleitoral, neste ponto, acabou por desequilibrar o pleito. Nós temos pesquisas registradas que mostram uma queda de mais de 10 pontos percentuais em razão desse afastamento. Não foi nem da prisão, que a população lá toda conhece e sabe o quanto é difícil na fronteira, né? Mas em relação ao afastamento, foi difícil para a campanha do candidato Breno. E a nossa busca aqui é exatamente demonstrar essas irregularidades para tentar resgatar o equilíbrio do pleito. Ainda dá tempo. Hoje é o dia da eleição. Então, mas ele vai voltar a partir de amanhã. Mas realmente se trata de um resgate, porque esse afastamento passa para a população o entendimento de que aquele dinheiro era da administração pública. Por isso que ele foi afastado. De que aqueles servidores estavam cometendo, dentro do horário de expediente, alguma irregularidade. Que aquele carro que estava no ato da prisão era da administração pública e estava sendo usado indevidamente. É por isso que eu digo que o juiz foi induzido a erro, excelência. Não existe nenhuma dessas informações. Esses fatos não são verídicos. Esses fatos não coincidem com os fatos reais. Em relação à imputação de nulidade, quem trouxe, excelências, a informação foi o próprio Ministério Público e a própria Polícia Federal, afirmando que desde o dia 14 vem monitorando, e de forma pinçada, tá? Porque não tem nenhum indicativo de denúncia, de qualquer notícia de fato, ou de qualquer informação levada que pudesse ter levado os policiais a investigarem a candidatura do Breno. Não, foi de forma escolhida, de forma selecionada. Ele foi buscado para ser investigado e ficaram monitorando ele desde o dia 14 na busca de uma casinha. E quando ele estava com dinheiro de origem ilícita, ele é comerciante, ele é empresário, eles aproveitaram a oportunidade para fazer toda a pirotecnia que aconteceu naquele município. Essa matéria, excelências, ela foi divulgada nacionalmente. Por quê? Porque a gente sabe que o Estado do Oiapoque está em voga, ele é noticiário nacional hoje em relação da exploração próxima e ansiada pelo povo do Amapá do petróleo que tem na margem equatorial.
Por essas razões e por tudo que já foi dito no relatório, a ausência de fundamentação e essa indução a erro do juiz, é que eu venho e suplico que essa justiça especializada venha trazer, resgatar o equilíbrio às eleições do município do Oiapoque. Obrigado. Com a palavra, a representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara. Excelências, bom dia, senhor presidente, servidores, advogados, nobres advogados aqui presentes. Este processo diz respeito a fatos que o Ministério Público reputa da maior gravidade, por todo o contexto que nós já viemos tratando aqui neste plenário sobre a necessidade de resguardar a liberdade de voto dos eleitores. Trata-se de um flagrante que foi realizado no município do Oiapoque. O prefeito foi, então, encontrado com R$100 mil em espécie, aproximadamente, e veio a pagar outros R$100 mil de fiança assim que foi arbitrada pela autoridade policial. Estes são os fatos. Na ocasião, ele foi encontrado com 2 secretários de Estado e um servidor público, todos funcionários da prefeitura. Este é o quadro fático que não se pode perder de vista. A defesa pede que haja o trancamento do inquérito policial por ter havido alguma atipicidade da conduta, que eu vou, na ocasião certa, eu vou refutar aqui, mas, inicialmente, gostaria de trazer que se trata de um flagrante apenas. Ainda vai se iniciar, instaurar uma investigação de fato, ainda vão se proceder com os procedimentos investigatórios. Portanto, essa intervenção prematura de trancamento do inquérito, ela é excepcional, como reconhece o STF, e ela só se dá naquelas causas em que não se verifica que não há uma materialidade ou se verifica que não há justa causa para persecução penal, o que não é o caso. Nós temos, dentro do auto de prisão em flagrante, um caderno que foi encontrado. Eu vou pedir até para a área técnica colocar o caderno aqui na tela, para vossas excelências verem. Este caderno foi encontrado por ocasião do flagrante e nele tem uma relação de vários nomes, 19 nomes, para ser precisa, com vários valores. E vejam os valores, a vultuosidade dos valores dado para cada um daqueles que eles dizem ser e realmente são vereadores. R$13 mil, R$8.300, são valores muito altos e vereadores, excelências, não se pode perder de vista que são lideranças políticas, são lideranças comunitárias e são, sobretudo, eleitores. O fato deles estarem na condição de estarem exercendo sua capacidade eleitoral passiva, que é de ser votado, não os subtrai da capacidade eleitoral ativa, que é de votar. Então, nós temos ali uma tipicidade totalmente consolidada, porque nós temos eleitores identificados, e que a defesa nos até facilitou a identificação, porque trouxe tudo isso aos autos, e temos também valores bem discriminados, inclusive com R$850, valores quebrados, o que indicam muito claramente que houve uma negociação. Houve uma negociação desses valores. Ele não ia simplesmente dar R$9.300 para um vereador, R$15.200 para outro, foram valores negociados previamente. E qual é os verbos nucleares que caracterizam a conduta e que estão aqui a indicar a caracterização da conduta? Dar, oferecer, porque tudo isso compõe justamente a negociação. Então, nós temos ali o crime de corrupção eleitoral extremamente delineado. Em relação ao Decreto-Lei 201, quais foram as imputações que o Ministério Público fez? Foi a utilização do equipamento, o veículo, o carro, e a utilização dos serviços, porque aqueles servidores, todo o conjunto fático que estava ali descrito, indicava que havia a utilização do serviço, dos servidores que estavam operando licitamente na prefeitura e ilicitamente para funções de campanha que não deveriam ocorrer. Tanto é que o advogado aqui traz que um era coordenador e que os outros eram o quê? Eram apoiadores. Eram, na verdade, servidores públicos que estavam ali engajados numa atuação ilícita. Então, em relação ao carro, o Ministério Público, nós já pedimos uma explicação para a Polícia Federal, até na função de controle externo, em relação à identificação do carro.
E, em relação à situação dos secretários, não há sequer um argumento que a defesa tenha trazido para poder, um argumento plausível que a defesa tenha trazido para poder afastar, porque a situação em si já indica que está a haver a utilização da ascensão funcional do prefeito para operacionalizar um esquema de compra de votos. A circunstância de ter havido uma série de denúncias levadas a conhecimento da autoridade policial e de a autoridade policial ter decidido, no seu âmbito de discricionariedade administrativa, acompanhar o veículo, não significa que houve ação controlada. Ação controlada, excelências, é quando existe uma situação flagrancial já posta, já existente, e ela é adiada, o flagrante é adiado para que se possa coletar outras provas. É isso que existe. Ali não existia uma situação flagrancial, o que existia era uma denúncia por representantes anônimos de que o prefeito estaria a operacionalizar uma compra de votos. Era isso, não existia flagrante. Existem diferenças significativas nestas categorias jurídicas. A autoridade policial poderia muito bem até ter feito uma verificação preliminar, por meio de uma notícia de verificação preliminar, preferiu operacionalizar o monitoramento, que durou pouco tempo e foi efetivamente realizado o flagrante quando se deram as circunstâncias para realizar o flagrante. Então, nós não tínhamos um flagrante que foi adiado. Não existia uma ação controlada que precisasse de uma autorização judicial. Nós tínhamos uma notícia que estava em verificação e que, assim que constatado haver elementos para o flagrante, foi imediatamente lavrado. Não há ação controlada nestas circunstâncias. Sobre prerrogativa de foro, novamente, a atuação da Polícia Federal é irretocável neste ponto. Houve um flagrante, foram encaminhados os autos, vai haver a oportunidade de se pedir autorização, porque não, é só uma ponderação que eu coloco a vossas excelências. Numa situação como essa, é razoável a defesa dizer que a Polícia Federal, tendo recebido tantas denúncias, é razoável a defesa vir a este plenário dizer que a Polícia Federal deveria colocar a apreciação de vossas excelências, primeiro, um pedido numa notícia, crime e verificação. Vejam, não é um flagrante, não é nada. Colocar a apreciação de vossas excelências, uma autorização judicial, aí abrir vista para o parecer do Ministério Público para analisar se aquela denúncia feita por um cidadão anônimo é viável para se realizar um flagrante. Ora, isso é, na verdade, burocratizar a atuação da polícia e inviabilizar toda a tutela criminal. É isso que a defesa está aqui a fazer. O flagrante, assim que constatado, foi realizado. Excelências, eu acredito que tenham poucas considerações adicionais a serem feitas. A única ponderação que eu acredito ser pertinente colocar, é que esta é mais uma situação que evidencia a necessidade do Poder Judiciário refletir firmemente sobre a urgência de se aplicar corretamente a tutela criminal às situações que influenciem a liberdade de voto do eleitor. Vejam o que vem aqui a defesa dizer. A operação flagrante gerou prejuízo para o candidato. Na verdade, a prática do candidato gerou prejuízo para a normalidade do pleito, e isso precisa ser interrompido. É esta discussão que hoje fazemos, é esta discussão que fizemos na última sessão administrativa, quando tratamos da necessidade de haver um afastamento e uma releitura da imunidade instituída no artigo 236, parágrafo 1º do Código Eleitoral, quando há uma situação que está a evidenciar um comprometimento da normalidade do pleito. Então, a situação que se traz hoje neste plenário é mais um capítulo dessa necessidade que existe do Poder Judiciário agir firmemente quando há o comprometimento da liberdade de voto do eleitor. Com isso, excelências, o Ministério Público pede que o agravo seja negado o provimento, e agradeço a vossas excelências. Eu vi que o microfone não está ligado, mas eu entendi que eu estou com a palavra. Desembargador,
O recurso é tempestivo e adequado, então, na fase de admissibilidade, realmente não há nada a negar, então, eu conheço do agravo. Não está saindo, né? Fazendo outro. Aí, ok. Presente, como não há nenhuma objeção, foi conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Certo, vamos lá. Eu já adianto que concordo com a doutora Sara. É exatamente isso. Não é não podemos exigir, seria um absurdo exigir esse tipo de conduta antes de alguma coisa acontecer. Não se trata aqui, evidentemente, de filme de Tom Cruise, eu nem pareço com Tom Cruise, mas não se está tratando de prever crime, né? Vamos lá, então, para o voto, só adiantando que eu lhe dou razão e esse é o principal ponto do feito. Em razão dos diversos fundamentos da petição, entendo que seja necessário especificá-los e, assim, demonstrar os motivos pelos quais estou afastando em quase toda a totalidade e assim, passo a pontuar as razões do meu entendimento. Legalidade da investigação. Número 1, legalidade da investigação. A alegação de que a investigação foi conduzida sem autorização judicial não procede. O agravante afirmou que o inquérito seria ilegal, pois decorreu de monitoramento e vigilância. Não foi o caso. Veja o que aconteceu. O que consta na inicial do MPE. Colhe-se dos depoimentos policiais que desde o dia 14 a polícia vinha recebendo denúncias de compras de votos por Breno Lima e de forma que, após sucessivas averiguações e monitoramento, logrou-se no dia 28/9 confirmar a procedência das denúncias e flagrar o suspeito na companhia de servidores em carro funcional em plena prática criminosa. Pois bem, se o presente inquérito tivesse fundado tão somente em provas colhidas, no período em que não houve comunicação, realmente seria até plausível a alegação de ilegalidade. Contudo, o que deflagrou as medidas solicitadas pelo parquet foi a prisão em flagrante, e esta obedeceu critérios legais, conforme restou consignado na decisão combatida. Cito o trecho do meu colega Carlos Fernando, que estava aqui até ontem. A ordem de prisão obedeceu aos comandos legais do CPP, né? Saiu CPC, mas é CPP. Na abordagem foram asseguradas as garantias constitucionais dos presos. No outro giro, está claro que os indícios e provas demonstram suposta prática criminosa, desta forma preenchidos os requisitos necessários para a retificação do ato, motivo pelo qual homologo a ação policial. Essa é a decisão do Dr. Carlos. Ainda que tenha havido denúncias anteriores, a conduta da polícia foi de simples atenção. Não é bem o monitoramento controlado. Não se trata de uma ação controlada com retardamento da intervenção policial. Desta sorte, em que pese o entendimento da defesa, estou certo de que a situação é distinta e não carecia de prévia comunicação. Da atenção antes despertada, houve a constatação de uma situação flagrancial que desencadeou a ordem que está sendo combatida. Isso é diferente de uma ação controlada. Aliás, eu entendo até que a polícia não tinha tanto controle da ação. Havia uma observação que acabou por ocorrer, ao menos pelo que se vê das primeiras declarações já ocorridas. Nós não estamos aqui fazendo julgamento do mérito da situação. É só, com a continuidade das investigações que se poderá ter uma conclusão, que pode ser até diversa da inicialmente formada, indicada. Precedentes do STF. O agravante invoca decisões do STF para sustentar que houve violação, todavia, tais precedentes não se aplicam diretamente ao caso, pois a supervisão judicial, embora necessária, foi exercida, embora fosse necessária, não era aplicável nesse caso concreto, certo? O TRE veio a saber ato seguinte, quando o MP trouxe ao conhecimento. Então, não se aplica ao caso concreto.
Também não há demonstração de ilegalidade que justifique o trancamento do inquérito. Estou fazendo uma correção aqui, que tinha um erro de português meu aqui. Terceiro, a legalidade da prisão e medidas cautelares. O argumento de que a prisão em flagrante e as medidas cautelares impostas carecem de fundamentação adequada também, entendo, não se sustenta. A decisão que afastou o prefeito do cargo momentaneamente foi motivada por elementos concretos relacionados à gravidade dos fatos apurados e à necessidade de garantir a integridade da investigação. A alegação de que a fundamentação foi genérica e abstrata não se confirma, já que a decisão foi amparada em fatos específicos que indicam a necessidade de afastamento momentâneo para evitar interferência na apuração dos fatos do crime de corrupção eleitoral. O agravante sustenta que não há justa causa para o prosseguimento, alegando a tipicidade da conduta. No entanto, os elementos de provas reunidos até o momento, incluindo a apreensão de uma lista com nome de eleitores ou de vereadores, que seja, indicam indício suficiente para a continuidade das investigações. Nós temos que lembrar também que, certamente, esses vereadores são eleitores. A ausência de identificação de eleitores corrompidos não é suficiente para afastar a investigação que visa justamente esclarecer todos os fatos e identificar eventuais ilícitos eleitorais. A premissa de que não há crime sem a identificação de eleitores não é aplicável nessa fase inicial do inquérito, onde a apuração ainda está em curso. Eu até posso dizer que a lista pode levar à conclusão de outro crime, talvez que não seja exatamente esse apontado inicialmente. Propriedade do veículo. A defesa argumenta que o veículo pertence a um particular e a abordagem ocorreu fora do expediente. Contudo, essa circunstância não afasta a suspeita de utilização de bens ou recursos para fins ilícitos, especialmente considerando o contexto dos fatos e os indícios de irregularidades eleitorais. A veracidade acerca da propriedade do veículo e circunstâncias da abordagem são questões que devem ser analisadas no mérito das investigações, não sendo suficiente para desqualificar os elementos colhidos até aqui. Cumpre ressaltar que as medidas cautelares não tiveram o condão de constranger o candidato ou impedi-lo de prosseguir com sua campanha. Tanto assim que foram indeferidas neste sentido, pelo meu colega, que antecedeu, outras medidas pedidas, como a monitoração eletrônica, impedimento de investigados se comunicarem. O Dr. Carlos interferiu essa parte. No tocante ao retorno do prefeito, candidato ao cargo, a reeleição, eu não vejo necessidade de modificar a decisão atacada há poucas horas do encerramento dessa votação. Isso porque devolvê-lo ao cargo nesse momento é medida inócua para a administração municipal. Eu tenho certeza que a administração municipal não vai ficar prejudicada, porque neste domingo o prefeito está afastado. Tem vice, tem outras pessoas que estão exercendo. Visto que estamos em pleno domingo da eleição, quando não há expediente que indique prejuízo à continuidade administrativa da municipalidade. Ao contrário, se as alegações futuramente demonstrarem que o candidato se utilizava da gestão, o retorno ao exercício no momento em que está se efetivando o exercício do voto poderia conceder as armas necessárias para o desequilíbrio do pleito. Todavia, ficou consignado pelo colega que seria até, aspas, a conclusão do primeiro turno da eleição municipal. O que, no meu modo de ver, dá margem a interpretações diversas daquela que eu penso quis o colega definir. Por esse motivo, somente nesse ponto específico, entendo que a decisão deve ser corrigida para ficar definido que o retorno do candidato ao cargo de prefeito, retorno do Breno, seja no início do expediente normal de amanhã. A gente está aqui só combatendo a eventual interferência na votação. Então, para deixar bem claro, no início do expediente de amanhã, ele volta a ser o prefeito da cidade. Não existirá mais motivo para cooptação de votos na manhã seguinte, Principalmente porque a gente sabe que lá não tem segundo turno.
Por outros motivos acima expostos, eu entendo que, por todos os motivos acima expostos, eu entendo que o agravo não merece provimento. A decisão proferida deve ser mantida com o adendo citado acima, uma vez que as medidas cautelares impostas foram, ao meu julgar, adequadas e necessárias, e não há vícios que justifiquem o trocamento ou a nulidade dos atos investigatórios. Eu voto, portanto, excelências, pelo não provimento do agravo, ficando especificado que o retorno ao cargo deve se contar a partir de 7 de outubro de 2024, no início do seu expediente normal. É assim que eu voto, excelências. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, toda procuradora regional, senhores, todos presentes no plenário. Senhor presidente, eu analisei as razões do agravo e receio os autos do processo via decisão combatida, e o agravante, ele argumenta que a investigação foi conduzida de maneira ilegal, pois teria se iniciado sem autorização judicial prévia, em desrespeito ao artigo 8º da Lei 12.850, de 2013, que regula as ações controladas e que exige a prévia comunicação ao juiz competente. A referida legislação, senhor presidente, estabelece a possibilidade de retardamento da intervenção policial para maximização da coleta de provas. Aí sim, depois de concluída, tendo possibilidade dessas provas, deve ser comunicada ao juiz competente. No presente caso, a investigação conduzida pela Polícia Federal não se tratou de ação controlada, nos termos da Lei 12.850, mas sim de diligências investigatórias ordinárias para as quais não se exigem a autorização prévia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal citada pelo agravante não guarda relação direta com a questão aqui suscitada, pois refere-se à necessidade de supervisão judicial em inquéritos instaurados contra a autoridade detetora de foro por prerrogativa de função. Caso apresentado, há indícios de crimes eleitorais, indícios que ensejam a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral, os quais, ao identificar elementos mínimos que sugerem a materialidade e a autoria de possíveis crimes eleitorais, prontamente buscaram a intervenção judicial, o que culminou com a decisão de afastamento do prefeito. E, diante disso, senhor presidente, e agora já clareado o período do afastamento pelo eminente relator, eu vou acompanhar o brilhante voto lançado, senhor presidente. Como voto? Luiz Carlos Storck. Senhor presidente, eminentes pares, bom dia a todas e todas, bom trabalho a todos nós, que as eleições sigam o seu curso com tranquilidade e paz e que os eleitores possam, em todo o nosso estado, 16 municípios, manifestar seu livre posicionamento. Quanto à matéria, eu vou acompanhar o relator e também o doutor Rivaldo nas considerações que fez, apenas com um pequeno adendo. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradas decisões, não tanto na matéria eleitoral, penal eleitoral, mas na matéria comum, dizendo que a justa causa para abordagem pode ser posterior. Ela pode ser demonstrada posteriormente. É o caso Campana, observação flagrante e a devida justa causa para abordagem, e aí os indícios já mencionados pelo relator, pela procuradora e pelo doutor Rivaldo. Então, acompanho, sem outros acréscimos, acompanho inteiramente o voto do relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, a defesa, com a devida vênia, confunde o instituto do flagrante esperado com a ação controlada, ou até mesmo está com o flagrante preparado. O flagrante esperado, já de longa data, é admitido pela nossa jurisprudência, pela legislação e pela jurisprudência. Já a ação controlada, que é invocada pela defesa,
uma técnica, né, de retardar a intervenção policial para capturar um criminoso no momento mais estratégico, né? Então, é uma técnica prevista na Lei de Organizações Criminosas e na Lei de Drogas. A ação controlada consiste em retardar a intervenção policial para que a captura ocorra no momento mais eficaz para a obtenção de provas e informações. A comunicação ao juiz deve ser prévia e sigilosa e o acesso aos autos é restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado. Então, o que nós temos na espécie é simplesmente uma situação de flagrante esperado. Houve uma comunicação, tá, de que estaria ocorrendo um crime eleitoral e a autoridade policial simplesmente averigou, foi verificar a situação. Não precisa ser num determinado momento, pode ser em vários momentos, ou seja, o acompanhamento pode ocorrer. Tá? Então, não tem nada de vício na ação da polícia, porque o flagrante aqui foi esperado, não foi preparado, foi esperado. E com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, senhoras e senhores presentes ao plenário, adiro às argumentações dos colegas juízes que me antecederam e acompanho integralmente o voto do relator. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do agravo e no mérito pelo mesmo quórum, negou o provimento, susteve no voto do juiz relator. Antes de passar a palavra aos colegas, eu vou trazer algumas informações feito do nosso eleitorado. Atualmente, pois não? Queria me despedir da corte, desejar um bom trabalho. Pois não, doutor Fábio? Só me despedir da corte e desejar um bom trabalho a todos, tá? Obrigado. Forte abraço para o senhor e bom trabalho aí também. Nós temos 571.248 eleitores em todo o estado, aptos a votar. Macapá, como nós sabemos, maior colégio eleitoral, mais da metade dos eleitores se concentram aqui, 310.808. Santana, um pouco mais de 84 mil. Laranjal do Jari, um pouco mais de 29 mil. Oiapoque, 24 mil. Mazagão, 21 mil. Eu estou arredondando. Mazagão, 21.929, mais próximo de 22. Porto Grande, 15 mil. Tartarugalzinho, 15 mil. Pedra Branca, 11 mil. Vitória do Jari, 10 mil. Itaubal, quase 10 mil, 9.910. Calçoene, 9.186. Ferreira Gomes, um pouquinho mais de 8 mil. Amapá, mais de 7 mil. Cutias, mais de 6 mil. Serra do Navio, 4.500. E para Cuba, o menor colégio eleitoral, 4.308. A nossa divisão por gênero: feminino, 51% são eleitoras e 49% são eleitores. Indígenas, nós temos 2.236. Eleitores que se declararam com deficiência, 5.265. Nós temos 1.589 candidatos no estado do Amapá. E por gênero, feminino, 35%, 35,31%. E o gênero masculino, 64,69%. Ou seja, do sexo feminino são 561 e masculino 1.028 candidatos. Prefeitos e prefeitas, 53 concorrem. Vereadores e vereadoras, 1.468. Nós temos 848 policiais militares envolvidos nas operações, capital e interior. Foram requisitados 180 veículos com motoristas dos órgãos públicos e houve uma licitação e alocação de 300 veículos Uber para atender as pessoas que trabalham nas eleições, coordenadores, mesários, etc.
Intercorrências, nós tivemos, além dessa prisão que nós acabamos aí de julgar, nós tivemos mais 3. Uma ocorreu no dia 3/10, um auto de prisão em flagrante, de Leandro Ferreira Neto, Michele dos Santos da Silva e Vanilza Brandão da Cunha, foi em Porto Grande, e em tese o crime seria do 299 do Código Eleitoral. Houve uma abordagem de um veículo, apreensão de R$ 1.600 em dinheiro e material de campanha na posse da candidata Michele e R$ 1.200 na posse de Vanilza, além de um caderno com anotações que não estão especificadas no auto de prisão em flagrante. Foi realizada a prisão, como eu disse, e ela foi convertida em preventiva em relação aos 3 custodiados. No dia 5, ontem, em Santana, houve a abordagem de Ordalan Ferreira dos Santos, também o local é Santana. Houve a abordagem de um veículo e apreensão de 4 galões de gasolina, vales combustível, 5.100 em dinheiro, agenda com nome de pessoas, quantidade de gasolina, valores, partidos políticos e coordenadores de campanha que indicam, em tese, crime eleitoral. Seria também o 299 e combinado com o 56 da Lei 9.605. Então, 299 do Código Eleitoral, com artigo 56 da Lei 9.605 de 98. Foi realizada também a prisão em flagrante, ela foi convertida em preventiva. Hoje, essa madrugada, foi preso em Laranjal do Jari o Adielson Barbosa Melônio. Foi R$ 2.800, mais vale combustível, santinhos, também abordagem de um veículo em posto de gasolina, e ele pagou a fiança e foi liberado porque o crime era. Então, essas são as intercorrências. E agora eu vou, como nós estamos numa sessão permanente, eu vou passar a palavra aos meus colegas para qualquer manifestação, começando pelo juiz Carlos Torque. Já fiz a minha proposição a quando da minha manifestação de voto, desejando um bom trabalho a todas e todos, que tudo corra em paz, com tranquilidade, e boa sorte, principalmente aos voluntários, à equipe também do TRE, que com muita competência tem conduzido todo o processo eleitoral ao longo dos anos aqui. Temos certeza que em todos os rincões do nosso Estado tudo correrá bem. Então, só bom trabalho a todos nós. Juiz Anselmo Gonçalves. Presidente, eu gostaria tão somente de desejar um bom trabalho a todos. Hoje, a festa da democracia, dia das eleições, então, que transcorra tudo em paz, que possamos passar por esse período, sem nenhuma intercorrência mais grave, além das que foram já narradas por Vossa Excelência. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, dia especial, para a democracia. Eu saúdo calorosamente a toda a sociedade amapaense, especialmente os eleitores que têm a oportunidade de exercer o direito fundamental de voto, e cada um assim o exerce, a cidadania seja fortalecida. E também desejo a todos os que estão trabalhando efetivamente, para que esse pleito ocorra, tanto os servidores da Justiça Eleitoral como todos aqueles que se voluntariaram para contribuir, a todos nós também aqui na Corte. Obrigada a isso. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, só minha mensagem fica que hoje é um dia de participação consciente e democrática. Eu desejo a todos as ótimas eleições e que possamos escolher os melhores representantes para a nossa cidade. Vamos exercer o nosso direito ao voto com responsabilidade
e esperança por um futuro melhor para todos nós. Mensagem, senhor presidente. Passo a palavra ao representante do Ministério Público Eleitoral. Obrigada, Excelência. Apenas também aderir aos desejos de bom trabalho para todos os servidores voluntários da Justiça Eleitoral. Dizer que o Ministério Público espera que os eleitores possam comparecer às urnas e votar de acordo com a sua liberdade de escolha, de consciência e não sujeitos a qualquer tipo de constrangimento ou coação, com a certeza de que nossas urnas são invioláveis e que o voto ali depositado também é inviolável. Gostaria de só fazer uma consideração. Vai ser colocada a pauta administrativa agora a respeito do... Nós estamos abertos. O que os colegas entendem? Como é uma sessão, eu acho que é a mesma sessão, né? Ela é judicial e administrativa. Resumo. Eu pergunto para saber se vai haver a votação da questão que foi levantada na última sessão a respeito do retorno do excelentíssimo desembargador João Lages. Eu penso que eu vou submeter os meus colegas para que eles avaliem. Vou começar por ordem de antiguidade. Juiz Carlos Torque. Presidente, acho que a proposição ministerial deve ser levada a julgamento agora, porque ela tem efeito imediato e a licença, a autorização, por exemplo, o procedimento interno no tribunal está mencionando até amanhã. Eu confesso que não conheço, não tive acesso direto ao procedimento aqui do TRE. Então, se é até amanhã também, precisamos tomar uma decisão hoje. Qual é o procedimento? E aí eu entendo que a proposição deva ser discutida e o plenário decide. Perfeito. Juiz Anselmo Gonçalves. De qual forma, senhor presidente? Juíza Tina Souza. Igualmente, Excelência. Juiz... seria o... Desculpa a alteração da ordem. Juiz Normande Souza. Eu confesso que, em razão das minhas férias, eu não tenho conhecimento. Tem um número do procedimento, tá? É um processo administrativo que está... Foi só uma colocação que eu não conheço. Não tem procedimento, é uma proposição. Proposição. Isso. Então eu sigo os colegas, se tiver que analisar, que tenha que ser logo. Juiz Rivaldo Valente. Também, senhor presidente. Seguro. Excelências, eu fui escolhido junto com o senador João Lages para fazer parte da gestão. E nós trabalhamos junto durante todo esse tempo. Então, eu me sinto numa situação desconfortável de presidir a sessão. Então, veja, nós atuamos, eu estou em substituição a ele e, na verdade, o grande beneficiado, em tese, seria eu. Então, eu penso que, nesse caso, eu vou passar a presidência ao juiz Carlos Torque para que ele possa presidir e coordenar essa propositura. Então, presidente, eu transfiro a presidência ao juiz Carlos Torque. Meu presidente, eu estou na condição de suplente, então, mas vou conduzir porque acho urgente, necessário, e se eventualmente houver algum descontentamento de parte a parte, poderá naturalmente recorrer da nossa decisão até o final do dia. Mas eu vou colher inicialmente a proposição ministerial para que, dando à senhora procuradora o tempo para formular a sua proposição de forma mais fundamentada para que possamos deliberar. Obrigada, senhor presidente. Apenas reiterando o que já foi colocado na última sessão, até em decorrência do retorno do excelentíssimo desembargador Normandes, a questão aqui parece ser muito literal, então pouco se tem a dizer. O artigo 14 do Código Eleitoral é expresso ao afirmar no seu parágrafo 3º que da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral ou cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.
Nesta norma se amparou o afastamento do excelentíssimo desembargador Lages, porque havia uma situação de cônjuge concorrendo às eleições. Então, a mesma norma que foi reivindicada para poder justificar o afastamento do presidente na ocasião é a norma que define os marcos temporais que devem ser observados pelo julgador, então, pelo tribunal, perdão. Então, vejo a questão como uma questão que o Ministério Público precisa colocar, porque nós, enquanto Ministério Público, temos que estar neste estado de permanente atenção e levar a Vossas Excelências as considerações a respeito de eventos que possam estar, eventualmente, em descompasso com a legislação. A legislação é inteiramente aplicável e define o marco após a diplomação. O parágrafo 1º é muito claro, no sentido de que, após o retorno do excelentíssimo desembargador Lages, o tempo que ele ficou afastado será devolvido a seu mandato. Então, é apenas a ocasião de observarmos o prazo até a diplomação para garantir a rigidez do que determina o Código Eleitoral. São essas as considerações, Excelências. Está claro, me parece, a proposição. Eu vou colher os votos, me parece, mas sempre como vota com relação à proposição o juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, recentemente, esta Corte teve que deliberar a respeito de uma situação bastante assemelhada, ligada à nossa colega Paola Julien. E eu fiz uma proposição até mesmo intermediária, nos exatos termos que está sendo agora proposto pela Procuradora Regional Eleitoral, de aplicação do parágrafo 3º do artigo 14, a situação da doutora Paola, que, no meu entender, deveria permanecer até a diplomação deste pleito. Mas houve uma determinação superior, foi do TSE, nós não tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre essa questão, justamente por conta de uma determinação superior. Mas, de fato, o artigo 14 do Código Eleitoral, ele prevê que os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. E os biênios serão contados de forma ininterrupta. Já no parágrafo 3º, traz um limite temporal, ou seja, um interregno que se permite o afastamento, que é da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação dos feitos decorrentes do processo eleitoral. Então, parece-me que não há possibilidade de, dentro de um princípio da legalidade, nós estipularmos um outro prazo, para que não seja esse previsto no Código Eleitoral, ou seja, da homologação da convenção partidária até a diplomação. O que, na verdade, está aqui em jogo é a questão da imparcialidade, da independência do magistrado. O magistrado, então, que tem um parente concorrendo, talvez não tenha, esse é o espírito da lei, não tenha a isenção de ânimo necessária para julgar processos relacionados ao pleito eleitoral. E por que se fala até a diplomação? Porque até a diplomação porque é a partir do momento em que o eleito ele assume todas as prerrogativas do cargo. Então, o espaço de tempo aqui realmente foi muito bem pensado, do registro da candidatura até a diplomação. Por quê? Porque antes da diplomação nós temos aqui processos que vão ser julgados relacionados ao pleito eleitoral, cujo afastamento foi autorizado pela própria norma prevista no Código Eleitoral. Então, eu acredito que nós não tenhamos espaço para deliberar um outro termo de encerramento do afastamento. Salvo o melhor juízo, a intenção do legislador foi justamente essa, não haver intervenção do afastado no processo eleitoral até a diplomação, quando a pessoa o eleito vai ser investido em todas as prerrogativas do cargo.
Então, eu acredito, senhor presidente, que até mesmo num paralelo com o que aconteceu com a nossa colega Paola, tá, nós não tenhamos nenhuma margem para liberar de forma diversa do que está previsto no Código Eleitoral. E tem também aquilo que já foi bem colocado pelo desembargador Torque, é que esse período de afastamento, tá, não será contado, ou seja, o biênio, tá, vai poder ser estendido, de acordo, com o momento da diplomação. Então, com essas considerações, eu vou acompanhar a manifestação do Ministério Público Eleitoral para fixarmos, né, nós tivemos uma deliberação, acho que eu nem participei dessa sessão, onde houve a deliberação para o retorno após o primeiro turno, tá? Mas eu entendo, que nós não poderemos de forma alguma fugir do que está previsto no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 14 do Código Eleitoral. Então, eu sou pelo retorno, do presidente, a quem eu tenho o maior apreço, a partir da diplomação dos candidatos eleitos. A juíza Tina Souza. Senhor presidente, eu posso fazer uma colocação de ordem aqui? De ordem? Para me esclarecer, eu estava de férias e eu confesso que eu não vi essa proposição. O desembargador Lages não teria que ser notificado de alguma forma da ciência que a gente está fazendo essa sessão? Eu pergunto isso a Vossa Excelência. Veja bem, é uma proposição pertinente que eu vou acolher e vou indagar o senhor presidente, porque essa proposição foi apresentada na última sessão, na quinta-feira, e o presidente ficou de informar ao desembargador Lages sobre essa discussão hoje em plenário. Eu não sei se houve oportunidade para isso. Eu não fiz nada formal. Mas informal, sim? Formal, sim. Então, eu entendo que ele está ciente e sua preocupação pertinente está... A informação que eu dei a ele é que a procuradora tinha levantado a questão e a gente discutiria, sim, em data posterior. Então, só esclarecendo, eu não tive tempo de conversar e nem formalizei, tá? Só isso, eu me comuniquei com ele. Eu entendo que superada a questão de ordem, até porque é conhecimento público dessa nossa sessão permanente, e foi discutido aqui que esse assunto viria a plenário. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eu acolho a proposição, lembrando a todos que o artigo 14 ele sofreu alteração, né, pela Lei 13.165 de 2025, que é posterior ao regimento interno aqui do Regional Eleitoral, e ficou então estabelecido que em decisão do próprio TSE que seria realmente após que essa expressão, então, né, seria a apuração final da eleição, deve ser interpretada de forma sistemática, compreendendo os atos finais, ou seja, a diplomação dos eleitos, com o advento da Lei 13.165 de 2025. Ok, juiz Norma de Souza. Eu penso que o texto legal, ele é claro, e a lei é impessoal, né? A gente não pode... Eu tenho certeza, eu conheço o desembargador Lages, ele não faria nada para favorecer o partido de fulana, de Beltrano, o partido da esposa, mas a lei é clara, então ela tem que ser aplicada a todo mundo. Então, da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação. Não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou o parente consanguíneo afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Então, não cabe realmente como fugir disso. É assim que voto. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, como já me antecederam, a interpretação, a lei é muito clara, literalmente já vem clareando qualquer perspectiva de julgamento a respeito dessa matéria e não podemos fugir do que a lei assim dispõe. Então, não há nenhuma interpretação diversa do que consta
no próprio dispositivo do parágrafo 3º do artigo 14, já lido pelos meus antecessores. Não tenho dúvida que o afastamento ele é desde a homologação da convenção até a diplomação. Então, acolho aí a posição do Ministério Público nesse ponto. Eu acompanho igual o entendimento, como já esboçado, inclusive anteriormente, em outras sessões, e eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, aprovou a proposição do Ministério Público Eleitoral, fixando o retorno do presidente para após a diplomação, imediatamente após a diplomação. Presidiu a sessão o juiz Carlos Storck, presentes os juízes Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Norman de Souza e Rivaldo do Valente. O desembargador Carmo Antônio se declarou suspeito. Retorna a presidência ao juiz desembargador Carmo Antônio. Obrigado, desembargador Carlos Storck. Bem, como nós estamos em sessão permanente, a ideia agora é suspendê-la e continuamos aqui. Eu não sei os colegas, mas eu estarei aqui no tribunal esse tempo todo. Nós faremos algumas visitas em um local específico. Os colegas que quiserem acompanhar, nós disponibilizaremos veículo para que a gente possa saber como estão acontecendo. Acredito que todos votem aqui, né? Então, eu vou sair para votar agora também. E diante da decisão do nosso tribunal, eu quero, já havia comentado com os colegas anteriormente, que a carga cumulativa de presidência e corregedoria, ela é muito pesada. Então, o desembargador Storck tinha sugerido que fosse para a próxima gestão. Eu vou trazer a reflexão aos colegas, para que a gente pudesse imediatamente, para que eu pudesse ser substituído na corregedoria pelo juiz mais antigo. Então, eu vou trazer ainda nessa sessão, eu vou pedir a assessoria jurídica para preparar uma minuta. Eu só queria que os colegas refletissem. O que é que acontece hoje? Tem alguns tribunais do país que prevêem e o nosso não prevê. Então, o que aconteceu? Quando o desembargador Lages se afastou da presidência, eu saí da vice e fui para a presidência, mas além de vice, eu sou corregedor. E eu acabei acumulando as duas funções. Eu não preciso dizer para vocês o grau de dificuldade. E na conversa que eu tive com a ministra Carmen Lúcia, ela estranhou também. Eu disse, olha, ministra, mais estranho sou eu. Mas não há, eu tentei acompanhar na Constituição ou na legislação, eu não vi realmente nenhuma proibição. Mas eu não me sinto confortável, e eu acho que o volume de trabalho é muito grande, você acumular a corregedoria e a presidência numa mesma pessoa. Então, eu gostaria que os colegas refletissem, eu vou trazer uma minuta, vou distribuir com todos, se for possível, para a gente julgar já, e eu gostaria que a gente já, diante da decisão do tribunal, que eu ficasse só na presidência. Bom, mas nós discutiremos isso mais tarde. Então, a sessão permanente está suspensa e não havendo nada mais a tratar neste momento. É para suspender no YouTube, é isso? Até o retorno, por gentileza. Então, eu declaro aqui reaberta a sessão permanente. Nós continuaremos aqui nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral ou fazendo visita às sessões eleitorais, mas mantemos agora a nossa
sessão até a totalização dos votos. Cada colega fique à vontade para suas atividades aqui vinculadas ao TRE.
Colegas, essa urna, ela chegou na 10ª zona, mas houve uma falha lá na mídia, ela está sendo trazida para cá, para que eles possam transmitir os dados. Vou perguntar de novo. Nós aguardamos ou proclamamos o resultado? Vou perguntar um por um. Desembargador, vou perguntar primeiro para o Ministério Público e depois vou passar a palavra a cada colega. Boa noite. O Ministério Público não se opõe à proclamação. Ok. Juiz Carlos Torque. Igualmente, senhor presidente, proclamamos boa noite a todos. Mas a coordenadora está bem, né? Ela foi encaminhada essa situação. Sim, ela foi encaminhada para o hospital. Ela não estava se sentindo bem e aí foi conduzida. A única informação que nós temos é. E o que está acontecendo? Eles tentaram lá da 10ª zona. Eu acredito que tenham tentado transmitir do local de votação, não conseguiram, trouxeram para a 10ª, não conseguiram também, e agora estão trazendo aqui para a sede. Eu vou ver com o Emanuel da STI, e aí já dou retorno para que a gente possa. O Ministério Público não tem nenhuma objeção. Eu vou ver com o Emanuel rapidamente e alguém pode pedir o Emanuel para vir aqui? Mais ou menos quantos votos tem nessa urna, será, desembargador? 400? Dá para a gente Preciso saber? descobrir quantos? Porque ali, pelo que a gente vê no tela, aquilo lá é quase 1%, né? Tem uns 800 votos. Ah lá, 85. Diferença, eventualmente, para vereador, né? Área não. Para vereador. Em torno de 1.000 e poucos votos ali. De repente, influencia. Mas nós não vamos. Acho que
Ah, Mais votada da cidade.
Eu acabei de receber a informação do Emanuel, da STI, o dado já foi transmitido, só que ele tem uma ordem de retransmissão no TSE. Ele disse que pode demorar, então os colegas vão decidir. Os dados já foram transmitidos, só faltam ser computados pelo TSE. Aquela hora, Emanuel, tinha nove sessões, e agora já foram. Agora nós estamos ainda 99, já foram processados, só que estão na ordem lá para serem transmitidos. Então eu pergunto aos colegas se proclamamos ou aguardamos a totalização pelo TSE. Sim. Todos já, está perguntando se estão seguros. Sim, todos já foram transmitidos. Sim, por favor. Por favor, Emanuel. Microfone. Excelências, boa noite. Peço perdão que eu estava falando Bom, existe uma fila de processamento de todos os BUs lá no TSE. Também há uma fila para processamento do procedimento de totalização. Hoje, nesse momento, alguns tribunais estão aguardando, mas todas as nossas sessões eleitorais já foram enviadas e já estão na base do TSE. Ou seja, nós já fizemos tudo que tinha que fazer aqui. Exatamente. Todos os nossos boletins de urna já foram enviados à mídia de resultados para o TSE, mas estamos aguardando a fila de processamento do TSE. Ok? Todos estão bem informados? Precisa de mais alguma informação? Então eu vou submeter doutora Sara, representando o Ministério Público Eleitoral. Excelência, acredito que não haja razão para objeção. Juiz Carlos Torque. Igualmente, senhor presidente, estando seguros os dados sobre nossa responsabilidade, agora já sob a responsabilidade do TSE, penso que podemos proclamar. Juiz Anselmo Gonçalves. Também penso de igual forma, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Igualmente, presidente. Juiz Normandes Souza. Eu também concordo. Aqui a gente já fez tudo, né? Então... Juiz Rivaldo Valente. Da mesma forma, senhor presidente, concordo. Eu também, então, eu declaro, quero dizer que houve a totalização, pelo menos de nossa parte, ou seja, todos os dados que nós tínhamos, desculpa, não totalizamos, porque quem totaliza é o TSE, mas já cumprimos toda a nossa missão. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer todas e todos aqueles que se envolveram nas eleições, que contribuíram, e nós não tivemos nenhuma intercorrência grave. Tivemos naturalmente, infelizmente eu digo naturalmente, porque em todas as eleições acontecem, algumas prisões que ainda estão sendo processadas, o volume delas hoje foi bem grande, só que a Polícia Federal, o sistema, como é nacional, e todas as prisões do país todos estavam usando esse sistema, ele ficou bem lento e isso acabou atrasando. Mas as condutas infracionais, infelizmente, acontecem em todas as eleições. Nós não tivemos nenhuma interrupção grave de energia, isso graças também à estabilidade do tempo. Nós estávamos preocupados por causa das chuvas anteriores, mas eu estive visitando a Sé na sexta-feira, não, no sábado, e aí ela havia encomendado um estudo, e nesse estudo tinha ficado que não havia previsão de chuva no sábado nem domingo, e isso efetivamente aconteceu. Então, como eu disse, as eleições aconteceram dentro da mais completa paz, e eu quero agradecer
todos aqueles e todas aquelas que estiveram envolvidos. Muito obrigado. E eu, não havendo nada mais a tratar, eu declaro encerrada essa sessão permanente. Ela iniciou às 8 horas e terminou às 20 horas e 50 minutos.